Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ô, gente, confere uma coisa para mim, por favor. Eu não tenho certeza. Na página número 135, a gente chegou a fazer todos os exercícios? Chegamos a fazer até o 10? Sim? Ai, que bom, graças a Deus. Eu estava achando que tinha uns 3 para fazer. Então, bora. Gente, isso aqui, na verdade, é o penúltimo tópico de termologia. Depois disso aqui, a gente vai discutir apenas a parte de dilatação, que é uma parte que não é tão importante, mas a gente vai discutir mesmo assim. E aí fechamos a termologia, tá? É, esse tópico, ele vai usar coisas que a gente definiu na aula da semana passada e mais um conceitozinho extra. Então, a teoria desse assunto é bem rápida, é tipo meia hora, e aí a gente vai sentar e fazer questão. Na semana passada, então, vamos pegar o que eu preciso da semana passada, tá? Para poder entrar na aula de hoje. Na semana passada, a gente definiu que quando um corpo perde ou ganha calor, algumas coisas vão acontecer com ele, como, por exemplo, mudança de estado e mudança de temperatura. Só que quando você dá calor para um corpo, dependendo do que o corpo é feito, dependendo do material que o corpo é feito, ele pode aumentar muito a temperatura quando recebe calor, ou às vezes ele pode aumentar um pouquinho só. Para poder mensurar o quanto de temperatura um corpo muda quando ele recebe calor, a gente foi obrigado a definir duas grandezas térmicas, que eu chamo de tipos, entre aspas, de calor. Um que era o calor sensível ou calor específico, sensível ou específico. A outra grandeza que a gente definiu foi a capacidade térmica. Capacidade térmica. Essas duas grandezas, na verdade, elas estão associadas a mudanças de temperatura, né? No caso do calor específico, Czinho, ele é o calor que uma certa massa precisa para ter sua temperatura variada. É a mesma fórmula da semana passada, nada de diferente, tá? Isolando o calor, essa fórmula fica assim, ó. Q igual a mc delta teta. A gente vai usar bastante ela hoje, tá? O famoso quibacete. A diferença do calor específico para a capacidade térmica é que na capacidade térmica a gente não se refere à massa do corpo. A gente só relaciona o quanto de calor o corpo recebe e divide pela temperatura a variação de temperatura que ele sofre. A gente usa o Czão, que é igual a Q sobre delta teta, certo? Isolando o Q, opa, droga. Isolando o Q, isolando o Q, eu tenho isso aqui, ó. Q igual a Czão vezes delta teta. O que a gente observa nas duas situações, né? Tanto no calor específico como na capacidade térmica, é que o calor que o corpo recebe é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Isso é meio óbvio. Então, quanto mais calor ele recebe, mais variação de temperatura ele sofre. Isso também vai valer, né, para o caso de perdas de calor. Isso também vai valer, pessoal, para o caso de perdas de calor. Quando o corpo perder calor, a variação de temperatura vai ser. Quando o corpo perde calor, a variação de temperatura vai ser negativa, tá? A gente vai discutir isso também hoje. E aí, a gente definiu uma terceira propriedade. Essa não tem a ver com variação de temperatura, mas tem a ver com mudança de estado, que é o calor latente. Calor latente. O famoso L, né? Calor latente L é definido como a quantidade de calor que uma certa massa precisa para mudar de estado. Peraí. Isolando o quê, né?
isolando o Q, isso aqui fica igual a M vezes L. Tá aí. Pronto. Melhora desse lado aqui. Tá, e agora, o que que a gente vai fazer com essas três fórmulas? A gente já viu que existem vários exercícios que a gente pode usar, pode aplicar elas, só que a gente vai aplicar agora no conceito de troca de calor. A ideia agora é falar de troca de calor. Troca de calor. Ah, mas a gente já falou sobre troca de calor, Danilo, sim. Só que agora a gente vai falar um pouco da troca de calor matematicamente. O que que acontece? Imagina que você tenha dois corpos, um corpo A e um corpo B, tá bom? Tá. Imagina que nós conheçamos a massa desses dois corpos. O corpo A tem uma massa MA, o corpo B tem uma massa MB. Imagina que nós também conheçamos os calores específicos dele. Calor específico do A, calor específico do B. E um desses corpos está numa temperatura, sei lá, vamos supor, vai. Temperatura do corpo A, ela vale 50 graus Celsius. E o corpo B está numa temperatura TB de 30 graus Celsius. Ok, temperatura média de agitação de molécula. Então, as moléculas do corpo A estão mais agitadas, as moléculas do corpo B estão menos agitadas. Vou colocar esses corpos em contato para que eles possam trocar calor. Quando eu coloco os corpos em contato, como a gente já tinha discutido lá no começo do assunto da termologia, o calor ele flui de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Qual a consequência disso? O corpo A, ao perder calor, vai ter sua temperatura diminuída. Então, aqui vai haver uma diminuição da temperatura. E o corpo B, obviamente, vai ter um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura e essa diminuição de temperatura, a gente vai depender dos calores específicos. E é aqui que está o ponto da história. Por quê? Porque quando a gente colocar esses corpos em contato, eles vão trocar calor até que as temperaturas se igualem. Então, vai haver aqui, após a troca de calor, após a troca de calor, os corpos entram em equilíbrio térmico. Entram em equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico é caracterizado por uma temperatura única para os dois, certo? Essa temperatura eu vou chamar de θE. θE, temperatura de equilíbrio. E basicamente o que a gente vai fazer na aula de hoje é desenvolver uma técnica ou técnicas para descobrir esta temperatura. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Tem um corpo que está a 30 graus. Esse aqui, né? Ele vai ganhar calor. O outro está a 50. Dá para tirar uma média da temperatura? Nem fudendo. Seria ótimo se fosse só isso. Por quê? Porque os calores específicos podem ser diferentes. Por exemplo, imagina esse corpo aqui, ó, perdendo 10 calorias para o outro. Sei lá. Esse corpo perdendo 10 calorias, ele pode esfriar 5 graus. Esse aqui, ao ganhar as 10 calorias, pode esquentar 4 graus. Percebe? É, não é porque dois corpos trocam calor que as variações de temperatura que eles vão sofrer são as mesmas. Não. Então, a nossa pergunta da aula de hoje é: como é que eu descubro a temperatura de equilíbrio? Tá? Então, ó, como calcular
ΔE. É basicamente isso que a gente vai fazer. Para calcular a temperatura de equilíbrio, pessoal, a gente vai usar um princípio da física que é muito famoso, chamado princípio da conservação da energia. Que a gente usa em vários momentos, tá? A gente vai usar durante vários momentos. Tá? O princípio o princípio da conservação da energia diz basicamente que a energia não desaparece. Você não. É, tipo assim, vai. Quando Deus criou o universo, ele colocou dentro do universo uma quantidade de energia. E ninguém sabe explicar por quê. Por isso é um princípio, é só um princípio. Você tem que acreditar que isso é verdade. Existem evidências de que essa quantidade de energia no universo ela não desaparece, ela é conservada. Então, desde que o universo existe, sei lá quantos bilhões de anos, é como se ali dentro tivesse uma quantidade de energia, ali dentro não, né? Aqui dentro. Tivesse uma quantidade de energia e essa quantidade de energia ela está sempre ali. Aí você fala, tá, mas grande bosta. E daí que toda vez, se você admite que a energia do universo se conserva, ou seja, que não pode haver nem desaparecimento de energia e nem aparecimento, se isso é verdade, significa que toda vez que um corpo do universo perder energia, alguém tem que ganhar. Porque a energia se conserva. Se eu estou perdendo energia por qualquer que seja o motivo, tem um ou outro corpo pegando essa energia para mim, já que ela não desaparece. Então, o princípio da conservação da energia garante o seguinte: todo o calor que o corpo A doa tem que ser igual ao calor que o corpo B recebe. Então, eu vou escrever assim, ó. O módulo do calor do A é igual ao módulo do calor do B. Aqui é importante a gente definir a questão do módulo pelo seguinte: na troca de calor, você sempre vai ter um corpo mais quente e um corpo mais frio. O corpo quente, ele vai doar calor. Então, uma vez que o corpo quente doa calor, esse calor que está saindo do corpo vai chegar no corpo B, recebido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que que eu pus em módulo? Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, peraí. Por que que eu pus em módulo o calor? Pelo seguinte, gente, calor. Peraí. Calor tem sinal também. Calor vai ter sinal. Toda vez que um corpo doa calor, o calor dele vai ser negativo. Porque para pensar comigo, vem aqui, ó. Se Q é igual a mc delta θ, pensa numa situação em que o corpo está perdendo calor. Se ele está perdendo calor, ele está esfriando, não está? Se ele está esfriando, você concorda que o delta θ é negativo? Variação de temperatura é negativa, temperatura final menos inicial. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, para um corpo que está perdendo calor, ela vai dar negativo. Tipo, menos 50 calorias. E o corpo que vai receber o calor, ele vai ter a sua variação de temperatura positiva, aumentando a temperatura. Então, o calor é positivo. Entenderam? Então, o módulo do calor doado é igual ao módulo do calor recebido. Ou eu posso escrever assim, ó. Ou QA igual a menos QB. Deu para entender? O calor que um doa, o valor é igual ao que o recebe, só troca o sinal. Então, por exemplo, se o corpo B recebe 30, o A ele vai doar 30, entenderam? Então, QA igual a menos QB. Ou, se você quiser, você pode escrever essa fórmula de outro jeito. QA mais QB igual a zero. Isso é chamado de troca de calor, de balanço energético, tá? A soma das duas energias dá zero.
Como assim, professor? O que um ganha, o outro perde. Mais 30 menos 30, zero. Tá? Tudo bem? Então eu posso enxergar problemas de troca de calor basicamente fazendo isso aqui. Aí você fala, tá, professor, mas como que fazendo isso eu vou conseguir descobrir o θE? Porque no final das contas, o que a gente normalmente vai querer descobrir é a temperatura de equilíbrio. Na verdade, você tem possibilidades de exercícios. Em alguns exercícios, você vai calcular o θE. Em outros exercícios, ele vai te dar o θE e vai pedir uma das características dos corpos. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia escrever assim, ó. MA vezes CA vezes ΔθA mais MB vezes CB vezes ΔθB é igual a zero. Ó, estou só desenvolvendo, tá? Peguei o QA, que é o calor que o corpo A só troca, né? É MC Δθ mais calor do B, MC Δθ igual a zero, tá? Aqui eu ainda posso abrir assim, ó. Vê se você concorda. MC. Espera aí que eu já saio da frente aqui. Opa. Ó, abri. Abri a conta. MC Δθ A mais MC Δθ B igual a zero. Δθ, variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. Então, pus MC. Olha como eu escrevi a variação de temperatura do corpo A. Temperatura final menos 50, que era a temperatura inicial dele. Olha como eu escrevo a variação de temperatura do B. Temperatura final menos 30. A hora que você abre essa conta, normalmente, uma dessas coisas vai ser a sua incógnita, né? No meu exemplo aqui, o exercício vai ter que me dar as massas dos corpos, os calores específicos dos corpos, para você achar a variação de temperatura. O que mais tem, nesse tipo de exercício, quem já estudou esse assunto sabe como falando, o que mais tem é dado de coisa. Você vai ter duas massas, dois calores específicos, às vezes o corpo muda de estado, então você vai colocar calor latente na história, tá? Aí a gente tem as variações dessa mesma situação, tá? Mas qual é o roteiro da história? Identifica os corpos, veja quem perde calor, quem ganha, escreve a equação da troca de calor, abre a equação e vê qual é a incógnita. Alguma dessas coisas aqui vai ser a sua incógnita na hora de resolver as questões, tá? Beleza? Vamos meter a mão na massa, gente. Vamos fazer exercício. Na teoria é isso aí, acabou, tá? Acabou. Vocês vão ver que as complicações que aparecem são muito mais pelo número de corpos. Às vezes os caras põem três coisas para trocar calor. É um inferno. Nossa, eu olhei e pensei que era bolinho de queijo, tá ligado? É, não me agradou. Se fosse bolinho de queijo, posso colocar aqui? Eu achei que tinha uma pessoa aqui que estava trazendo bolinha de queijo para comer na sala. Você trouxe bolinha de queijo, você tá brincando, mano. Caralho. Você veio na aula ontem à noite, teve coxinha aqui, né? Fala a verdade, você guardou. Ai, que delícia. Seu café da manhã é bem balanceado, né? Super legal. Eu também eu sou dos seus, tá? Hoje eu acordei com desejo de bolo de arroz. Vamos lá, questão número um. Ô, gente, as questões estão na 137, é isso? Isso. Então, bora. Questão número um, gente. Num calorímetro de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius e a 20 graus Celsius,
colocam-se 40 gramas de água a 80 graus, sendo 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico da água, determina a temperatura final de equilíbrio. Esse é um exercício padrão para aplicar isso. Então veja a situação. Primeiro eu vou identificar os corpos, né? Tem um corpo aí que é o calorímetro. Ô, gente, o calorímetro é um recipiente, tá? É só um recipiente. O que que ele fala sobre o calorímetro? Que o calorímetro tem capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius, ou seja, o calorímetro esquenta 1 grau Celsius a cada 20 calorias que ele recebe. Ou o calorímetro esfria 1 grau Celsius a cada 20 calorias que ele perde. E aí ele colocou no calorímetro água. Ah, peraí, tem uma coisa importante. Temperatura inicial do calorímetro, 20 graus Celsius. Aí, ele coloca água dentro do calorímetro. Água. O que que eu sei da água? Eu sei que eu coloquei 40 gramas de água. Olha a quantidade de informação que o exercício me dá. O calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, que a gente usa tanto que acaba decorando. E qual a temperatura inicial da água? 80 graus Celsius. Dois corpos, um corpo quente, um corpo frio. E aí a pergunta que ele vai fazer é a pergunta padrão. Quando eu misturar, quando eu colocar água dentro, porque assim, gente, a água está quente, ó. Quando você põe água quente numa jarra, numa caneca, num copo, o copo não fica quente? Troca de calor. Então o que vai acontecer? A água vai funcionar como um corpo quente, ela vai dar calor para o calorímetro, que é o corpo frio. Então eu posso dizer que o Q da água, vou colocar aqui. Eu posso dizer que o Q do calorímetro mais o Q da água tem que dar zero. Tem que dar zero. O calor que o calorímetro ganha, mais o calor que a água perde, tem que dar zero. Porque um é o outro com sinal trocado. Agora eu vou abrir. Agora eu preciso tomar cuidado. O calor que o calorímetro recebe vai ser calculado a partir dessa expressão aqui, ó. Ele me deu a capacidade térmica do calorímetro. Se ele me deu a capacidade térmica, gente, eu vou usar essa expressão aqui para o calorímetro, ó. Onde está escrito Q do calorímetro, eu vou colocar C vezes delta teta. Ó, fica assim, ó. C do calorímetro vezes delta teta do calorímetro. Você não precisa escrever tudo assim, tá? Daqui a pouco a gente começa a fazer meio direto. Mais. Agora, no lugar do Q da água, ele me deu a massa, me deu o calor específico, né? Então eu ponho M, C, delta teta. Aqui vai dar zero. Olha o tamanho da conta. Aí você substitui. Ah, mas eu quero a temperatura de equilíbrio. Então você vai ter que abrir a variação de temperatura, ó. Então vai ficar assim. Capacidade térmica do calorímetro, 20 calorias por grau Celsius. 20 vezes. No lugar da variação de temperatura, eu vou escrever temperatura final menos a inicial do calorímetro. Variação de temperatura. Mais. Agora abre essa aqui, ó. Massa da água, 40, vezes C da água, 1, vezes variação de temperatura da água. A água estava inicialmente a 80
graus Celsius. Então vai ser temperatura final menos 80 graus Celsius. Igual a zero. Olha lá. Aí eu aplico distributiva onde precisa aplicar, né? Opa, perdão. Eu aplico a distributiva aonde precisa aplicar. Então aqui, ó, por exemplo, vai ficar 20 θFs menos 400 mais... Tudo bem o 400, gente? Tudo bem? Aqui fica 40 θFs menos 40 vezes 80 dá 3.200. Menos 3.200. Igual a zero. 20 θFs mais 40 θFs vai dar 60 θFs igual. Aqui desse lado tem o menos 400, ó, e o menos 3.200. Vai dar menos 3.600. Se eu passar para o outro lado, vai ficar mais 3.600. TF igual. 3.600 dividido por 60, que dá 60 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Então, o que vai acontecer no final das contas, pessoal? O calorímetro está 20 graus. A água está 80. Olha que interessante isso. Essa história de esquentar muito e esquentar pouco. Quando eu ponho água a 80 numa jarra que está a 20 graus, o sistema entra em equilíbrio a 60. Qual foi a variação de temperatura da jarra? Foi de 20 para... Jarra esquentou 40 graus. E a água esfriou quantos graus? 20. Tá vendo? Ah, mas por que a água esfriou menos? Por causa do calor específico dela. A água deu uma quantidade de calor e o calorímetro recebeu. Com aquela quantidade de calor que a água deu, o calorímetro esquenta 40 graus. E a água que perdeu aquela quantidade de calor esfria 20 graus. Então, te percebe como cada corpo lida com o calor de formas diferentes, tá? Beleza? Quando a gente fala que talvez já tenha ouvido essa expressão, que a água tem um calor específico alto. Isso significa meio que isso. Ela é capaz de perder muitas calorias, mas esfriar pouco. A variação de temperatura da água foi bem menor, por exemplo, do que a do calorímetro, tá? Beleza? Tá aí a questão 1, gente. 2. 2. Questão 2. Um calorímetro contém 100 gramas de água, estando o conjunto a temperatura de 25 graus. Coloca-se no calorímetro mais 100 gramas de água a 45 graus. Estabelecido o equilíbrio térmico, é atingida a temperatura final de 30 graus. Qual a capacidade térmica do calorímetro? Dado o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, eu tenho calorímetro com água. Com água. A temperatura inicial do calorímetro é 25 graus. Vai conferindo para ver se eu não estou errando os dados. E o da água também. Então, tipo assim, eu tenho água dentro de uma jarra. Está chamando de calorímetro aqui. Aí, o que eu fiz? Ah, eu tenho 100 gramas de água, né? Da jarra. Aqui. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei dentro desse calorímetro que já tinha água, outra água. Eu tenho uma outra água. Essa outra água, ela também tinha 100 gramas, só que a temperatura inicial dela era 45 graus. Então aqui a gente vai ter uma troca de calor, gente, entre três corpos. Eu vou ter água
água, calorímetro. Água quente, água fria, calorímetro frio. Vai, vamos colocar dessa forma, tá? Ele já conta para nós que a temperatura de equilíbrio é 30 graus. E aí a pergunta que ele vai nos fazer é: qual a capacidade térmica do calorímetro? Qual a capacidade térmica do calorímetro? O Czão. Aí, tá bom? A abordagem é a mesma. Só que a única coisa chata é que a conta vai ficar maior. Porque agora eu tenho um corpo doando calor para dois. Para dois. Então eu vou escrever assim, ó. Q da água fria mais Q do calorímetro mais Q da água quente. Aí, mais Q da água quente. Tudo isso somado tem que dar zero. Agora, gente, eu já vou fazer a substituição um pouquinho meio que de cabeça, tá? O que eu faria aqui? Abre a conta. MC, delta, teta, né? Vai abrindo. Então, vamos abrir primeiro para água fria. Q da água fria. MC, delta, teta. Então, é M da água fria, que vale quanto? 100 vezes. O C da água fria é 1. C é 1 vezes. Cuidado aqui, ó. É aqui que está o problema, na variação. A água fria, ela foi de 25 para 30 graus. O equilíbrio foi atingido a 30 graus. Então, a variação de temperatura da água fria é de 5 graus positivos, tá? 5 mais. Agora com vocês. Que eu faço no Q do calorímetro? Dentro do Q do calorímetro está a minha incógnita, que é a capacidade térmica. Olha para cá um pouquinho, ó. Q não é Czão vezes delta teta? Então eu vou abrir isso aqui no calorímetro. Eu abro isso aqui, ó. Escreve assim, ó. Czão do calorímetro vezes variação de temperatura dele. Ô, gente, o calorímetro estava junto com a água fria. Os caras estavam a 25. Então a variação de temperatura dos dois é a mesma. Se a água fria variou 5 graus, o calorímetro varia 5 também. Olha lá. Embaixo. Mais. Q da água quente. Q da água quente. MC delta teta. Aqui na água quente. Então fica 100 vezes. Calor específico da água quente, 1 vezes. Quanto que foi a variação de temperatura dela, gente? Quantos? Ela foi de 45 para 30 graus. Temperatura final menos inicial dá menos 15. Quando a gente abre a conta, a gente percebe claramente quem está ganhando e quem está perdendo calor. Ó, quem está com a variação de temperatura negativa é quem está perdendo calor. Os dois que estão com as variações de temperatura positivas estão ganhando calor. Aí é desenvolver a conta. 100 vezes 1 vezes 5 dá 500, mais 5 Czão do calorímetro, mais não, perdão, fica 100 vezes 1 vezes menos 15. Então, menos 1.500, igual a zero. Vai ficar 5C igual a 1.000. Acho que é isso. 5 Czão
no calorímetro igual a 1.000. Igual a 1.000. Portanto, Czão igual a 200. 200 o quê? Caloria por grau Celsius, né? Caloria por grau Celsius. Aí. Beleza? Então, pessoal de casa, se quiser tirar um print aí, ó. Tem uma Havaiana igual a sua. Só que a minha cachorra comeu um pedaço dela já. No calcanhar. É, gente. Ontem ela comeu a. Sabe aquelas cadeiras que tem. Que o braço tem uma corda trançada? Se ela comeu a trança da cadeira. Ela depilou a cadeira. Hoje é dia, ela vai ficar o dia inteiro sozinha. Eu volto para casa só de noite. Vai ter surpresinha lá, com certeza. Eu tenho uma pena dela, tadinha. É, tem 8 meses. Tá naquela idade de comer tudo. Ela já comeu o batente da porta, ela já comeu o rack da sala. Tá foda, tá difícil. O rack da Tok Stock, tão bonito. O que ela comia, Anitta? Ah, ela puxa a toalha do varal. Ah, não, teve um dia que ela foi fazer cocô e o cocô ficou preso no cu dela. Eu escutei ela fazer, ela tava quietinha, de repente fez assim. Falei, puta, acho que um bicho mordeu ela. Aí ela saiu meio que correndo. Aí eu, Nina, deixa eu. Aí eu tava sem óculos e vi uma coisa assim na bunda. Falei, o que que é aquilo, cara? Eu cheguei lá, era um cocô, velho. Prendeu. Acho que enroscou com fio também, alguma coisa que ela comeu ali. Ai, gente, olha, que aventura. Ela é companheira, mas olha. 3. Na questão 3, gente, ele fala: olha o tamanho do enunciado do negócio. Dois blocos de mesmo metal e massas iguais a 1.000 gramas encontram-se numa temperatura θ. Um dos blocos é colocado num recipiente com capacidade térmica desprezível, que contém 300 gramas de água a 10 graus Celsius. A temperatura final do equilíbrio é 20 graus. O outro bloco é colocado num novo recipiente, também de capacidade térmica desprezível, que contém 200 gramas de água a 15 graus Celsius. A temperatura final do conjunto é 25 graus. Olha que loucura. Vamos. Isso a gente vai ter que desenhar aqui, não vai ter jeito. Ele falou que tem dois blocos. Então eu vou chamar bloco A e bloco B. Vou colocar aqui, vai. E bloco B. Os dois blocos, segundo ele fala, têm massas 1.000 gramas. Só que ele não dá a temperatura dos blocos. Pode perceber. Ele fala que os dois blocos têm massa de 1.000 gramas e eles estão numa temperatura θ. Θ. Outra coisa que ele também não deu. Ele não deu o calor específico do bloco. Ele fala que o bloco A, eu vou ler de novo aqui porque eu até esqueci a informação, ó. Um dos blocos é colocado num recipiente de capacidade térmica desprezível, junto com 300 gramas de água a 10 graus. Então, ó, o primeiro bloco, ele foi colocado com água a 10 graus. Ô, gente, o que que ele quer que a gente entenda quando ele diz pra gente que ele colocou o bloco na água num recipiente de capacidade térmica desprezível? Que o recipiente não vai trocar calor. Só vai haver troca de calor entre o bloco e a água. Aí ele fala que nessa situação, a temperatura de equilíbrio foi 20 graus. Então aqui
Temos uma temperatura de equilíbrio de 20 graus. Quando ele pegou o primeiro bloco, colocou com água no recipiente. Agora, o segundo bloco foi colocado num recipiente também de capacidade térmica desprezível, com 200 gramas de água a 15 graus. Então, aqui eu tenho outra água, 200 gramas a 15 graus. 15 graus. E a temperatura de equilíbrio foi 25 nesse caso. A temperatura de equilíbrio foi 25 graus. Tudo bem? Muita informação, né? Aí ele faz duas perguntas: o calor específico do metal e a temperatura inicial dos blocos. Ou seja, as duas coisas que ele não me deu, ele quer que eu calcule. Agora, deixa eu ver se vocês são bons de intuição. Por que que ele me deu duas situações para poder trabalhar no problema? Porque eu vou criar um sistema de equação. Eu tenho duas incógnitas, gente. Eu tenho a incógnita temperatura inicial e eu tenho a incógnita calor específico. Se eu tenho duas incógnitas, para eu resolver matematicamente um problema com duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então, a ideia da questão é que nós escrevamos primeiro a equação entre o corpo A e a água daqui, vai criar uma equação. Depois eu escrevo a segunda equação entre o corpo B e a água, e aí eu caio num sistema e resolvo ali. Isolo, vejo o que dá para fazer, tá? Então vamos lá. Vou chamar de equação 1 aqui. Equação 1. Q do bloco A mais Q da água igual a zero. Vamos desenvolver ela. Bloco A, MC delta teta para ele, certo? Olha o que eu vou escrever então. M vezes C vezes temperatura final menos inicial. Ó. Ele fala no texto que quando ele pôs o primeiro bloco em contato com a água, a temperatura de equilíbrio era 20 graus Celsius. Então atentem como eu escrevi a variação de temperatura do bloco, ó. Temperatura final menos a inicial, tá? Mais Q da água. Agora a água. A água vai ganhar calor do bloco, tá vendo, ó? Então vai ficar MC delta teta, vai ficar M vezes o C da água, que é 1 vezes. Ô, gente, variação de temperatura da água, 10 graus, ó. 10 graus. 10. Tudo isso tem que ser igual a zero. Zero. Aqui, ó, tá? Agora eu faço para a segunda equação. Ah, vamos ver se dá para desenvolver alguma coisa aqui, né? Ah, ele colocou a massa. Vamos colocar 1000 já aqui, verdade, ó. Eu tinha esquecido de colocar o 1000 aqui, gente, perdão. Ó, a massinha do bloco, tá? Beleza? Vai ficar assim, ó. 1000 C vezes 20 menos. Ah, eu vou deixar assim, vai, dane-se. Vou deixar assim, vai dar merda. Agora vamos fazer a equação 2. A equação 2 eu vou construir do segundo caso aqui, ó. Bloco B com água. Então vai ficar Q do bloco B mais Q da água igual a zero. 1000 C. Cuidado aqui, ó, gente. O bloco B, quando foi colocado em contato com a água, o sistema entrou em equilíbrio a 25. Então, a variação de temperatura do bloco B é 25 menos o θ. 25
menos o θ, mais água, MC delta θ. M, 200, C. Variação de temperatura dessa água, ela foi de 15 para 25, então ela variou 10 graus. Aqui, ó. Pronto. Estamos com as duas equações, tá? Agora, o que que eu vou fazer com elas? Tem que resolver. Vou colocar elas aqui, ó. 1000C. Eu vou fazer o seguinte. Cara, eu tô com muita preguiça de fazer essa conta. Eu vou isolar o 1000C daqui, ó. Porque você percebe que nas duas equações, daqui para frente, gente, eu tenho que resolver um sistema para achar o θ e o C. Aí eu escolho o que que eu acho primeiro. Ou eu acho primeiro θ e depois eu acho C, ou vice-versa. Como eu estou com muita preguiça de desenvolver essa conta, o que que eu vou fazer? Eu percebi que nas duas equações aparece 1000C, tá vendo? Então eu vou isolar o 1000C das duas e tentar igualar elas, para sumir com esse C, maldito. Como é que fica a equação 1 quando eu isolo 1000C? Equação 1. 1000C é igual a... Para eu isolar o 1000C aqui, ó, eu vou ter que passar isso aqui, ó. Quanto que dá isso aqui? 3.000. Eu vou jogar para lá, vai ficar menos 3.000 dividido pelo quê? O que está multiplicando 1000C? 20 menos θ? Então eu jogo isso para lá e passo 20 menos θ dividindo. Deve ter outro jeito de resolver, tá, gente? Eu estou achando que esse é o jeito mais rápido. E agora eu vou fazer a mesma coisa na equação 2. Isola o 1000C da equação 2. Isola o 1000C da equação 2. Nesse caso vai dar menos 2.000 sobre o parênteses, que é 25 menos θ. Ó. Porque o que que eu fiquei pensando na hora que eu estava olhando para a conta? Falei, mano, se eu ficar aplicando distributiva, aqui vai virar uma bagunça, cara. Vai ter um monte de coisa multiplicando, tá? Como eu isolei 1000C das duas equações, agora eu igualo as duas. E aí, evidentemente, na hora que eu igualar as duas, a primeira coisa que eu vou achar é o θ. Depois que eu achar o θ, eu substituo e acho o C, tá? Então fica assim, ó. Fica menos 3.000 sobre 20 menos θ igual menos 2.000 sobre 25 menos θ. Dá para dar uma boa simplificada aqui também, né? Corta o menos com menos, pode cancelar aqueles três zeros que estão nos numeradores ali em cima. Então, dando uma boa simplificada, isso fica assim, ó. 3 sobre 20 menos θ igual a 2 sobre 25 menos θ. Vê aí, ó. Tá? Cruz, 3 vezes 25 dá 75, menos 3θ igual 40 menos 2θ. Confere aí. Multiplicação em cruz. Joga o menos 3θ para a direita e joga o 40 para a esquerda. Vai dar θ igual a 30
35 graus. 35 graus. Essa é a temperatura dos bloquinhos. Achando o θ 35, você vem em qualquer uma das duas aqui e substitui, ó. Tá? Vou substituir na equação 1. Vou fazer de outra cor aqui para não ficar muito confuso. Substituir θ em equação 1. Então vai ficar 1000C é igual a menos 3000 sobre... Põe o θ aqui, ó. Põe o θ aqui. 35. Vai ficar 20 menos 35. 20 menos 35. 1000C é igual. Ô, gente, isso aqui vai ficar menos 3000 dividido por menos 15, né? Vê aí, ó. Menos 3000 dividido por menos 15. Que vai dar menos 20. Vai dar 20, perdão. 20. É isso, né? 20. É, 20. Ou é 200? 200. É, verdade. Esqueci um zerinho a mais. Tá ali. Passa o 1000 dividindo, fica 200 dividido por 1000. É o calor específico do negócio. Puta conta chata, né, velho? Misericórdia. Vai dar 0,2 calorias por grama grau Celsius. 0,2 calorias por grama. Esse é o mal desse assunto, cara. Às vezes eles fazem umas contas muito grandes. Próximo. Hã? É, o 4 é pior ainda. O 4 é o do inferno. O 4 é pior ainda, pode crer. Deixa eu ver qual que é o 4. É. Esse é o mais loucão. Questão número 4, gente. Se prepara agora, loucurinha. E 4. Olha só a brincadeirinha. Três líquidos A, B e C de massas MA, MB, MC encontram-se a temperaturas de 12, 20 e 24 graus. Então já peraí, vamos escrever aqui. Líquido A, líquido B, líquido C, massa MA, temperatura 12, massa B, temperatura 20 e MC, temperatura 24. 24 graus. É isso. Se misturássemos os líquidos A e B, então quando eu misturo A com B, a temperatura de equilíbrio seria de 18 graus Celsius. Θe, 18 graus. Então, ó, diante do que a gente já fez aqui, a gente já imagina que nós vamos cair de novo num sistema. Quando eu misturo A com B, temperatura 18 graus. Tá bom? Continuando. Por outro lado, se misturássemos os líquidos B e C, se eu misturar os líquidos B com C, a temperatura de equilíbrio vai ser de 22 graus. Θe vai ser 22 graus.
Aí vem a pergunta. Qual seria a temperatura de equilíbrio se eu misturasse A com C? Se eu misturar A com C, qual vai ser a temperatura final? Ô, gente, dá uma olhada no negócio aqui, por favor. Quantas incógnitas eu tenho? É isso aí. Quantas incógnitas eu tenho nessa questão? Eu tenho miseravelmente 6 incógnitas. Vocês entendem por que 6? 3 massas e 3 calores específicos. Ele não deu o calor específico dos caras. Ele não fala que os caras são do mesmo material. Não fala. Ele só fala 3 corpos A, B e C. Então, aqui nós temos um problema sério. Eu não tenho como montar 6 equações. Ou sei lá, né? Aparentemente, ele me deu 2 informações e fez uma pergunta. Então, aqui, gente, é o tipo da questão que, se você ficar pensando muito, você não vai sair do lugar. Você tem 2 escolhas, né? Tipo, aparece uma dessa na prova. Eu pularia, que ela vai demorar. Agora, supondo que você não você resolva não pular, a única coisa que você tem que fazer aqui é começar a escrever as coisas que ele me deu. Por exemplo, ele fala que A com B, a temperatura de equilíbrio foi 18 graus. Desenvolve isso aqui e vê o que vai acontecer. Fica assim, ó. Vamos começar a desenvolver. QA mais QB igual a zero. Vamos lá. Quem é QA? M, C. Qual foi a variação de temperatura de A quando ele foi colocado em B? No equilíbrio não foi 18 graus? Então A variou de 12 a 18. Então é vezes 6. Mais. Desenvolve o QB agora. QB. M, C, vezes variação de temperatura de B. Ele foi de 20 para 18, menos 2. Menos 2. Isso tem que ser igual a... Ô, gente, olha o que eu descobri. Tá vendo que isso aqui fica 6 MaCa mais menos 2 MbCb? Ó, 6 MaCa menos 2 MbCb igual a zero. Tudo bem? Até aqui? Vou passar o MbCb para cá. Vai ficar 6 MaCa igual a 2 MbCb. A única coisa que dá para fazer aqui a mais é simplificar o 6 com o 2. E aí eu chego na seguinte informação, que 3 MaCa é igual a MbCb. Veja se faz sentido isso que eu fiz. E eu não tenho mais o que fazer. Guarda isso aqui e reza para poder usar daqui a pouco. Reza para poder usar. Agora, o que eu faço? Eu vou de novo desenvolver a segunda informação que ele me deu. Diz que quando coloca-se B e C em contato, a temperatura dá 22. Então, bora. QB mais QC igual a zero. Abre. Vamos abrir tudo de novo. Fica MB vezes CB vezes. Qual foi a variação de temperatura que B sofreu? Ó, gente, o B está 20 graus. Quando ele foi colocado em contato com o C, a temperatura foi para 22. Confere? Então, a variação de temperatura é 2. 2 mais MCCC, MCCC vezes
O C estava 24 graus. Quando ele colocou em contato os dois corpos, a temperatura caiu para 22. Então, a variação de temperatura vale menos 2. Posso escrever, então, que 2 MbCb igual a 2 McCC. Vê se faz sentido. Porque aqui ficou menos 2 McCC, não ficou? Ó? Eu passo ele para cá, ó. Pá. Qual é a conclusão que eu chego, então? Que MbCb é igual a McCC. Tudo bem? Vocês estão percebendo o que a gente está fazendo sem perceber? Nossa, essa pergunta foi muito foda, né? Vocês estão percebendo o que a gente está fazendo sem perceber? A gente está considerando que o problema não tem 6 incógnitas nem fudendo. Ele tem 3 só. Cada incógnita é o MC. Então, tipo, ó, isso é uma incógnita. MACA. Isso é uma incógnita. MBCB. E isso é uma incógnita. MCCC. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Essas duas conclusões eu tirei a partir da informação que o exercício me deu. Agora eu vou na pergunta. Qual a temperatura de equilíbrio se eu colocar A e C juntos? Desenvolve. Vamos lá. QA mais QC igual a zero. Vamos desenvolver. Quem é QA? Bom, QA é MaCa delta teta A. Deixa assim. Mais. Quem é MC? MC. Quem é QC, né? CC delta teta C. Isso é igual a zero. E agora? Agora vocês têm que perceber uma coisa aqui. Travou. E agora? Isso. Boa. Você vai escrever o MaCa e o MCCC em função de quem? De MbCb. Por exemplo, veja. Eu vou fazer primeiro o seguinte. Eu vou passar um deles para o outro lado. Vai ficar assim, ó. MaCa vezes delta teta A é igual a menos McCC delta teta C. Só igualei eles, tá? Peguei esse aqui, ó, o MCCC delta teta C e joguei ele para cá, ó. No lugar do MaCa, adivinha o que eu vou escrever? MbCb dividido por 3. Ó, MB. Deixa eu fazer aqui em cima, gente. Senão fica ruim para vocês enxergarem aí. Então, eu vou desenvolver isso aqui em cima, tá? Ó. No lugar do MaCa, eu vou escrever MbCb sobre 3 vezes delta teta A igual a menos. O que eu vou escrever no lugar do MCCC? MbCb. MbCb vezes delta teta C. Tá bom? Aí eu cancelo o MbCb. Tchau. Pronto. Sumiu as incógnitas. Sumiu as incógnitas. Agora eu vou ter que abrir, né? Ô, gente, quem é delta teta A? É a temperatura final menos a inicial do A. 12. Tudo isso dividido por 3. Isso é igual a menos
Quem é ΔθC? É a temperatura final menos a temperatura do corpo C. Ok. Ahn, fica ΔE menos 12 sobre 3. Eu vou fazer passagem por passagem, tá? Igual a... Aqui tem um menos, ó, no parênteses. Então fica 24 menos ΔE, né? Tá bom? Agora eu vou multiplicar, gente. Passar o 3 multiplicando. Então vai ficar ΔE menos 12 igual 3 vezes 24, 72, menos 3 ΔE. Passa o ΔE para a esquerda. O 3, né? Vai ficar 4 ΔE igual a 72. Agora vai passar o 12 para cá. 84? 84. Tá aí, ó. Tá? Vai dar 21, né? 21. Delta E deu 21 graus. Horrível, né? Pode xingar, gente. Estão liberados para xingar. Bosta de questão. 5. Questão número 5. Num calorímetro a 20 graus Celsius, misturam-se 100 gramas de água a 30 graus com 200 gramas de óleo a 60 graus. Atingido o equilíbrio térmico, constata-se que a temperatura final é de 40 graus Celsius. Agora vem uma perguntinha nova. Qual é o equivalente em água do calorímetro? Calma lá. Vocês já ouviram falar em equivalente em água? Conceito meio besta, mas nada muito complicado. O que que acontece? Eu tenho lá um calorímetro. Aí ele misturou ele pôs no calorímetro água e óleo. Óleo. Tá. Quais são as informações que eu tenho de todos os carinhas ali? Bom, eu tenho a água foram 100 gramas a 30 graus Celsius. Então, água, 100 gramas, 30 graus Celsius. E eu sei o calor específico da água, que vale 1. De óleo, foram 200 gramas a quantos graus? 80 graus. Ele também deu o calor específico do óleo. Vocês perceberam que ele não deu nada do calorímetro? Será que o calorímetro tem capacidade térmica desprezível? Não. Senão ele falaria. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte: como eu não sei nada do calorímetro, vamos fazer de conta que o calorímetro é feito de água? Danilo, por que você está querendo fazer de conta que o calorímetro é feito de água? Porque ele perguntou isso. Vocês viram a pergunta que ele fez? Qual é o equivalente em água? O que acontece é o seguinte: quando você colocar as coisas em contato, né, o calorímetro, a água e o óleo, os caras vão trocar calor. Os caras vão trocar calor. O calorímetro vai receber calor.
Como a gente não tem nenhuma informação sobre o calorímetro, faz de conta que o calorímetro é feito de água. Se o calorímetro fosse feito de água, qual seria a massa dele? Essa é a pergunta. Quando ele pergunta qual o equivalente em água do calorímetro, ele está dizendo: olha, substitua o calorímetro por água e calcule qual seria a massa desse calorímetro. Então, eu quero a massa do calorímetro, supondo que ele fosse feito de água. Ah, tem uma coisa que ele também fala no exercício aqui, ó. O calorímetro diz que está a 20 graus, né? Eu esqueci de colocar aqui. O calorímetro está a 20 graus, tá? Então eu quero o equivalente em água do calorímetro. Bom, gente, quem vai dar calor para quem aqui? O óleo vai dar calor para a água e para o calorímetro. E todo mundo vai chegar numa temperatura de equilíbrio, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala. Ah, ele deu a temperatura final, que é 40. Então, já sabe o que eu tenho que fazer, né? Ó, Q do calorímetro mais Q da água. O óleo é 60? Ah, obrigado. Valeu. O óleo é 60 graus, tá? Mais Q do óleo, tudo igual a zero. Aqui, ó. E aí, qual que é o macete, gente? Na hora que você for abrir a fórmula do calorímetro, você vai escrever o que macete aqui, não vai? Você vai tratar o calorímetro como se ele fosse água. Então ficaria assim, ó. Massa do calorímetro. Como ele quer o equivalente em água do calorímetro, eu vou supor que o calor específico do calorímetro vale 1, como se ele fosse feito de água. Vezes. Ô, gente, qual foi a variação de temperatura do calorímetro? 20. Porque a temperatura de equilíbrio era 40. Então, vezes 20 mais. Q da água? 100 vezes 1 vezes. A água foi de 30 para 40 graus. Então vai dar 10. Oh, meu Deus. 10. Mais. Q do óleo, gente? 200. Quanto que vale o calor específico do óleo? 0,5? Cuidado com a variação de temperatura, que é a única negativa, porque foi ele que perdeu o calor. Ele foi de 60 para 40 graus. Então a variação é menos 20. Tudo isso tem que ser igual a zero. Pronto, tá? Então fica 20m mais 100 vezes 10 dá 1.000, mais, menos. Aqui fica 20 vezes 0,5, que dá 100. 100 vezes menos 20 dá 2.000 negativo. Olha lá. 20m. Aí aqui, ó. 1.000 menos 2.000 dá menos 1.000. Menos 1.000 passa para lá, fica 1.000. 20m igual a 1.000. 50. Então, tipo, se o calorímetro fosse feito de água, a massa dele seria de 50 gramas. Tá? Isso é o equivalente em água. Oi. Eu acho que não, viu? Eu nunca pensei em fazer desse jeito, mas eu acho que não tem por que tá diferente, né? Você faz primeiro a troca entre eles, e depois faz a troca. Peraí, deixa eu pensar. Puta, não sei, cara. Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que não vai dar, não. Não, por quê? Porque quem dá o calor é esse cara, né? Não sei, é uma questão de tentar e fazer. Sentar e fazer de novo. Eu tô achando que não vai dar certo.
Porque aí, quando você colocar esses dois em contato, o que você já vai achar uma massa? Você já teoricamente respondeu o problema. E eu preciso do terceiro corpo também. Eu acho que não vai dar certo, não. Tá? Questão 6. Q6. Hum. Na 6, ele fala o seguinte: a mesma coisa, tá? Só que agora vai aparecer trocas de calor com mudança de estado. E até aqui vocês viram que a gente usou muito que macete. Só que muitas vezes o cara coloca corpos em contato de tal maneira que a troca de calor é tão intensa que um corpo chega a mudar de estado. Sei lá, um bloco de gelo derrete, ou água evapora. Então aí vai entrar nas mudanças de estado o que mole, né? O famoso que mole. Então ele fala assim, ó, na questão 6. Um bloco de gelo de massa 200 gramas está a menos 10 graus. Então já põe lá, gelo, 200 gramas, temperatura inicial, menos 10. Tá bem? Qual a quantidade de calor necessária para obtermos água a 10 graus? Então agora eu quero mudar o gelo de estado. Aqui. Eu quero derreter o gelo, gente. Eu quero simplesmente pegar 200 gramas de gelo a menos 10 graus e transformar em água a 10 graus. E eu quero saber quanto de calor eu tenho que dar. Tá. Gente, teoricamente é bem simples imaginar você derretendo gelo, tal, contendo água. Só que, do ponto de vista físico, eu vou ter que fazer esse cálculo em três partes. Três partes. Por quê? Veja, para você transformar gelo de menos 10 graus em água a 10, a primeira coisa que você tem que fazer com o gelo é levar ele até a fusão. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um calor para ele, para que ele sofra uma mudança de temperatura. Eu vou pegar o gelo a menos 10 graus e levar ele a zero, para depois derreter. Então, para fazer isso, eu vou ter que dar um calor para ele que eu vou chamar de Q1. Aí, quando esse gelo tiver a 0 graus, eu vou ter que dar mais um calor para ele, que eu vou chamar de Q2, para ele virar água. A substância primeiro absorve o calor para chegar no ponto de fusão. Daí ela absorve mais calor para conseguir fazer o processo de fusão. Depois que todo o gelo derreteu, agora eu só tenho água no estado líquido. Aí eu vou dar mais um calor, para ter água a 10 graus. Problemas que envolvem mudança de estado são chatos por conta desse detalhe. Você não consegue calcular o calor de uma vez só. Você vai calculando em porções, tá? Fazendo uma comparação com uma coisa que vocês já viram na química, talvez ajude a vocês a entenderem. Nós estamos falando disso aqui, gente, ó. Vocês lembram que lá nas primeiras aulas do ano, numa das aulas de química, a gente estudou curva de aquecimento? Como que é a curva de aquecimento de uma substância pura? Pim, pom, não é assim? Então, o que a gente está fazendo é isso, ó. Ó, imagina uma curva de aquecimento onde no eixo Y eu tenho a temperatura do corpo e no eixo X eu tenho a quantidade de calor fornecida. O corpo, ele partiu inicialmente
de uma temperatura de menos 10 graus. Tudo bem? No estado sólido. Aí, eu vou ter que levar o corpo para fusão. Para levar o corpo para fusão, eu já gasto um calorzinho aqui, ó. Chama de Q1, ó. É a quantidade de calor necessária só para fazer o corpo esquentar até 0 graus. Beleza. Levei o corpo para a temperatura de fusão. Agora eu vou derreter ele. Vou fornecer mais um calorzinho. Esse calorzinho aqui, ó. Aí, quando a água se formou, 0 graus, eu vou dar mais um calor para que ela esquente até 10 graus Celsius. Quero fazer uma pergunta difícil. E a resposta é ou é sim ou é não, tá? Tá vendo que aqui eu esquentei o gelo de 10 graus a 0? Então a variação de temperatura do gelo foi 10, não foi? Aqui a água não esquentou de 0 a 10 também? Então, teoricamente, a variação de temperatura do gelo é igual à da água, não é? Posso dizer que os calores absorvidos são os mesmos? Sim ou não? Por que não? Por causa do calor específico. Quando a água está no estado sólido, o calor específico dela é diferente do calor específico do líquido. Então eu vou ter que fazer as duas contas. Não tem como não fazer. Não dá para, por exemplo, eu não posso pensar assim: ah, se o gelo absorver aqui 100 calorias para esquentar 10 graus, a água também vai absorver 100 aqui. Não, não dá. Por isso que ele deu os calores específicos aí, tá? Então bora desenvolver. Quem é Q1? M da água, C, água não, né? M do gelo, C do gelo, variação de temperatura do gelo, mais. Isso tudo é o Q1, ó. Quantidade de calor necessária para fazer o gelo virar gelo a 0 graus. Mais. Agora eu vou derreter o gelo. M vezes L. Derreti o gelo. M vezes L. Mais. Agora eu tenho água a 0 graus. Vou esquentar ela até 10. MC delta teta. Pelo amor de Deus, aqui não é para igualar a 0. Você vai querer saber quanto de calor você está dando. Então, o que você quer é o resultado. É o QTOT. Q total. Tá? Beleza, vamos lá. Massa do gelo, 200. Calor específico do gelo. Ele deu aí 0,5 vezes. Variação de temperatura do gelo. Ele foi de menos 10 para 0. Ele esquentou 10 graus. 10 mais. Agora eu vou derreter o gelo. Vou derreter o gelo. 200 vezes 80. Procura lá o calor latente, que deve ser 80. Mais. Agora derreti o gelo. Agora eu vou esquentar a água, que está a 0 graus, vai virar 10. 200 vezes 1 vezes 10. Olha onde está a diferença que eu tinha falado para vocês, ó. Quando eu fui fazer o quimacete do gelo, no lugar do C, eu coloquei 0,5. Quando eu fui escrever o quimacete da água, no lugar do C, eu coloquei 1. Então, diferente. Alô? Isso aqui é igual ao Q total. Portanto, o Q total vai dar 200, 100, 1.000 mais 16.000 mais 2.000. Caraca, velho. Olha, olha que coisa louca. Para esquentar o gelo, 1.000. Para esquentar a água, 2.000. E olha para derreter o gelo, 16.000. Boa parte do calor aqui foi gasto para derreter o gelo. É grande bosta, né? Dá 19.000. 19.000 calorias. Tá bom? Ou 19 cacau, se quiser colocar também.
19 quilocalorias. Próxima. 7. Questão número 7, gente. Ah, a 7 tem um negocinho aqui, cara. Ela é parecida com a 6, só que ela tem uma dificuldadezinha a mais. Ele fala assim, ó. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturam-se 60 gramas de gelo a menos 40 graus com 80 gramas de água a uma temperatura θ. Então, ó, notícia boa. O calorímetro tem capacidade térmica desprezível, ou seja, não vai participar da troca de calor. Então, eu tenho só duas coisas. Eu tenho gelo, só que, mano, esse gelo tá a menos 40 graus Celsius, velho. Tá frio pra caramba. E a massa dele, diz que é 60 gramas. 60 gramas. Aí ele vai misturar com água. A massa da água é parecida, é um pouquinho maior, né? Massa da água, aqui, 80, numa temperatura θ. Então, tipo assim, eu não sei se a água está muito quente ou muito fria. Tudo bem? Agora, pera um pouquinho, sem ler a pergunta. O que vocês acham que vai acontecer aqui se eu misturar gelo tão frio com água? Cara, pode acontecer milhões de coisas, porque eu não sei a temperatura da água. Por exemplo, se essa água estiver muito quente, muito, ela pode chegar a derreter o gelo. Mas pode acontecer uns negócios meio estranho. Por exemplo, pode acontecer dessa água não ser tão quente. Se essa água não for tão quente, existe uma situação aqui que pode ser que ela congele. Pode ser que a quantidade de água que eu tenha, dependendo da temperatura, seja suficiente para derreter uma parte do gelo. Então, esse é um tipo de situação que, pelo fato de você não conhecer a temperatura da água, fica bem difícil você projetar o que pode acontecer. Mas pode acontecer várias coisas. Eu posso derreter todo o gelo, eu posso derreter parte do gelo, eu posso congelar um pouco de água. Isso vai depender justamente desta temperatura aqui, tá? Aí olha o que ele fala na sequência. Qual deve ser o valor de θ para que no final tenhamos massas iguais de gelo e água? Então, no final das contas, eu tenho que ter uma mistura de gelo e água. E mais, hein? E mais. As massas têm que ser iguais. Primeira pergunta, gente. Se no final eu tenho gelo e água, qual é a temperatura de equilíbrio? Em que temperatura esse sistema entrou em equilíbrio? 0 graus. A única possibilidade de você ter gelo e água no mesmo sistema é a temperatura sendo 0 graus, que é o equilíbrio fusão, né? Ahn, puta, mas e quanto de gelo e quanto de água tem que ter? Ele tem que ter massas iguais. Gente, quantos gramas você tem de tudo? 140. Se o exercício está me colocando como condição ter massas iguais, eu devo ter 70 gramas de gelo e 70 gramas de água.
Sim. Ou seja, o que que aconteceu? Pelo visto, uma parte da água congelou. Tá vendo, ó? Eu tinha, no começo, 80 gramas de água e 60 de gelo. Se eu quero ter 70 de gelo e 70 de água, a única possibilidade para isso acontecer é que essa água aqui, ó, ela vai, primeiro, né? Ela vai doar calor para o gelo. Ela vai doar calor pro gelo. O que que ela vai fazer com esse gelo? Ela vai fazer o gelo esquentar de -40 a zero. E nesse processo de doar calor para o gelo, uma parte dela vai congelar. Uma parte dela vai congelar. Eu vou ter 10 gramas de congelamento. Tá aí, beleza? Então, bora lá. Vamos fazer isso. Então, balanço de calor. Q da água mais Q do gelo igual a zero. Só que tem um detalhe. No Q da água, eu vou ter que abrir em dois calores. Essa água vai doar calor, não vai? Essa água vai doar calor. E o gelo vai receber calor. Tá. Por que que eu vou ter que abrir em dois calores? Vamos lá. Primeira coisa que tem que acontecer com essa água, gente. Opa. Ela tem que ser resfriada. Uma parte dela não vai congelar? Se uma parte dessa água vai congelar, significa que você vai ter que abaixar a temperatura dela até 0 graus. Primeiro. Então vai ficar assim, ó. M vezes C vezes variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Ó, final menos inicial. Bom, resfriei a água. Agora eu vou precisar congelar 10 gramas dela. 10 gramas desta água vai congelar. Vão congelar. Olha como eu escrevo, então. M vezes L. Olha como eu estou escrevendo L. Se você olhar no texto, ele deu o calor latente de fusão do gelo e o calor latente de solidificação da água. Eu estou usando o calor latente de solidificação. Ela vai perder 80 calorias por grama. Tá? Tudo isso que eu estou colocando em vermelho, pessoal, é o calor que a água doa para o gelo. Tá? Deixa eu colocar essa setinha para cá, senão ela fica meio confusa. Principalmente para quem está em casa. Ó, tá? Primeiro esfriei a água a 0 graus, depois eu congelei 10 gramas dela. Tá. Agora vamos abrir o do gelo. O que que vai acontecer com esses 60 gramas de gelo aqui, ó? Eles estão a -40 graus, não é? Eles vão se elevar a temperatura até quanto? Zero. Então fica M vezes C vezes variação de temperatura daquele gelo. Temperatura final menos inicial. Vai dar 40 graus. Isso é igual a zero. Vamos lá. Seja o que Deus quiser agora. Aqui vai ficar -80 teta, -80 teta, menos 800, mais 60 vezes 0,5 dá 30, 30 vezes 40 dá 1.200, então fica mais 1.200, 1.200, isso é igual a zero. Igual a zero.
Fica menos 80 igual a menos 400, né? Vê se é isso. Porque aqui vai dar 1.200 menos 800 dá 400. Quando eu passo para cá, fica menos 400. Então vai dar 80 teta igual a 400, tá? Aí o teta vai dar 50 graus. 5, nossa, nada a ver. 5 graus, perdão. Tá? Esse é bem chatinho, perceber essa diferença. Então a água está bem próxima do zero, ó, tá vendo? Você tinha gelo a menos 40 e água a 5 graus. Por isso que, como ela já estava muito próxima do 0 graus, ela acabou congelando uma parte. Tá? Ela perdeu tanto calor para o gelo, para entrar no equilíbrio térmico, que ela acabou congelando um pouquinho dela. Tá aí. Oi, pode falar. Sim. Por que que no gelo eu não posso colocar 70? Porque eu não tinha 70 antes. Então, mas vai ficar depois que ocorreu a troca de calor. Se você botar 70 no gelo, você está assumindo que no começo você tinha 70 gramas de gelo e eles receberam calor. Não. Esses 10 gramas a mais, eles surgiram do congelamento, ó. Então eu tinha que colocar inicialmente essa massa de água, que perde... porque assim, se uma parte da água congelou, quer dizer que os 80 gramas perderam calor até chegar no zero. Então, em nenhum momento eu posso colocar 70 gramas aqui. Por quê? Porque esses 70 gramas são massas finais. É depois que já aconteceu tudo isso. Então, basicamente, né, depois que aconteceu tudo isso, esses 10 gramas se juntaram aos 60 gramas do gelo para formar os 70 gramas aqui. Entendeu? Ele é foda, essa questão é fodinha, mano. Próxima. 8. Ô, gente, a questão número 8, eu não vou fazer ela inteira com vocês, porque ela é bem comprida. São vários itens aí e todos eles muito parecidos. Então eu vou escolher um aí. Se vocês quiserem, a gente pode escolher. Vocês podem escolher um. A questão é a seguinte, ó, na 8. Num calorímetro de capacidade. É a mesma coisa, ó. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, são misturados uma massa M de gelo. Então, você tem uma massa M de gelo a menos 20 graus e juntamente com 90 gramas de água a 20 graus. A 20 graus. E aí, ele pede para a gente determinar em cada um dos casos, e aí tem 4 itens, tá? A gente escolhe um e faz. Determine em cada um dos casos qual é o valor de M para que ocorra o equilíbrio que ele está pedindo aí. Tá? Aí tem no item A, água a 0 graus, gelo a 0 graus. No item C, água a 10 e gelo a menos 10. Escolhe um aí para gente. Porque se a gente faz um e faz todos, tá, gente? Água a 0 graus? Tá bom. Água a 0 graus. Vou fazer o A, então. Então, eu quero que no equilíbrio eu tenha só água a 0 graus. Gente, se eu quero ter água a 0 graus, significa bom, primeiro, né? O calor vem de onde para onde? O calor vem da água para o gelo, concorda? E vem daqui, ó.
O que que vai acontecer com a água quando ela perder calor? Ela vai esfriar até 0 graus. Como eu quero ter só água a 0 graus, o que que tem que acontecer com esse gelo? Ele tem que esquentar de -20 até zero e derreter. Então, o gelo ele vai receber dois calores. Eu vou escrever aqui, ó. Q do gelo mais Q da água igual a zero. Só que no Q do gelo, o que que eu primeiro vou fazer com o gelo? Primeiro eu vou esquentar ele de -20 a 0 graus. Depois eu vou fazer o que com esse gelo? Derreter. Porque eu quero que no equilíbrio só tenha água. Então derrete o gelo. Então, ó, isto mais isto são os calores que o gelo vai receber para virar água a 0 graus. Agora eu vou abrir o que da água. Essa água, ela vai resfriar até 0 graus. Então é M água, C água, variação de temperatura da água. Tem que tomar cuidado só nas variações de temperatura, tá, gente? Ó, assim, vamos lá, substituindo coisas. A massa do gelo é M, é o que eu quero saber, né? M vezes. Calor específico do gelo, 0,5 vezes. O gelo vai ter que esquentar de -20 a zero. Então ele vai variar a temperatura 20 graus. Pronto. Agora eu vou derreter o gelo. M vezes 80 ml. Pronto. Derreti o gelo. Mais. Agora eu vou pegar o MC delta teta da água que está perdendo calor. A massa de água é 90 vezes 1 vezes. Ô, gente, como o meu equilíbrio vai acontecer a 0 graus e a água está a 20 graus, a variação de temperatura dela é -20. -20. Isso é igual a zero. Tá ali. Agora é desenvolver. Aqui vai ficar 10 m's mais 80 m's. Ô, gente, aqui vai ficar -1.800. 90 vezes 1 vezes -20 dá -1.800. Eu passo para o outro lado e fica 1.800. 1.800 aqui. 90 m's igual a 1.800. Então, o M vai dar 20. 20 gramas. Tá? Dependendo do que acontece no equilíbrio, você vai manipulando as trocas de calor aqui. Todos os itens são dessa forma, tá, gente? Vamos deixar só no A mesmo, porque a gente já fez conta pra caramba. Aí. Eu não lembro as respostas do B, do C e do D, tá? E aí, o último exercício. No último exercício, eu coloquei aqui um diagrama de fases para a gente lembrar um pouquinho sobre isso. Tecnicamente, isso não tem muito a ver com troca de calor, tá? A gente já tinha discutido um pouquinho na química a ideia do diagrama de fases. Vamos colocar ele aqui. Só vou desenhar ele aqui rapidão, tá? Pressão, temperatura.
Vamos lá. Antes da gente ler a questão, rapidão, um bate-bola aqui. O que é um diagrama de fase? Define para mim o que é um diagrama de fase. Ele é um gráfico que me permite dizer qual é o estado da substância em uma determinada condição de pressão e temperatura. Objetivamente é isso. Lembra que o estado físico de uma substância, gente, não depende só da temperatura que ela está, depende da pressão. Então, para você dizer que a água está sólida numa dada condição, estou dando um exemplo, você precisa dar uma condição de pressão e temperatura. Então eu falo assim, por exemplo, ó, a 25 graus e 1 atm, a água é líquida. A menos 30 graus e 1 atm, a água é sólida. Normalmente, a gente se refere ao estado físico das substâncias usando a pressão de 1 atm, mas eu posso estabelecer outras situações. Então, o diagrama de fase ele me dá isso. Se você pegar um ponto qualquer no diagrama, escolher um ponto aleatório aqui, ó. Tum! Escolher um ponto aleatório. Se eu projetar esse ponto nos eixos, o que eu encontro? Temperatura, pressão. Agora, qual é o barato do diagrama? Dependendo de onde está o ponto, a substância vai se apresentar num certo estado. Pontos dessa região se referem à substância no estado sólido, aqui líquido e aqui gasoso. Pontos em cima das curvas representam o quê? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, é uma condição de temperatura e pressão onde o sólido e o líquido coexistem. Entende o que significa coexistir? É a transição. É a transição. Aqui também, ó. Pega um ponto nessa curva aqui, ó. Condição de temperatura e pressão, onde gasoso e líquido coexistem. São coexistência de fases. E tem aquele ponto famoso aqui, né? Que é a coexistência das três fases. Então, na verdade, o diagrama ele deu ali. E ele vai contar uma historinha para depois a gente fazer a pergunta. Ele fala o seguinte, ó. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que os seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante a massa e o volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm os seus prazos de validade aumentados, sem perder as características como aroma e sabor. Vou dar um exemplo de um alimento liofilizado bem famoso: leite em pó. O leite em pó é leite, só que tiraram a água do leite. Para tirar essa água do alimento, eles fazem esse processo chamado liofilização. Aí ele continua dizendo assim, ó. O processo de liofilização segue as etapas. Primeiro, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de zero para que a água contida nele seja solidificada. Então, imagine um alimento numa certa pressão e temperatura. Dentro do alimento, a água está líquida, ok? Aí ele fala que o alimento é resfriado. Então, imagina que vamos supor que a água do alimento está no estado líquido. Tá? Então, imagina aqui, ó, uma condição de pressão e temperatura, onde o alimento está com a água líquida. Aí eu vou pegar esse alimento e vou abaixar a temperatura. Vou abaixar a temperatura, a água congela. Congela. Então, o que acontece quando você põe no freezer um alimento, a água basicamente a água congela. Aí depois ele fala assim: em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores do que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo-se com que a água sólida seja sublimada. Então, o que eles fazem? Eles pegam o alimento com a água congelada, presta atenção no meu dedo aqui, ó. Abaixa a pressão e esquenta um pouquinho. Entenderam? Primeiro eu pego o alimento, congelo, aí eu abaixo a pressão bastante. Segundo ele, vai quase em vácuo, né? Vocês viram? 0,0006.
Se eu esquentar um pouquinho, o que acontece com aquela água congelada de dentro do alimento? Ela vira gás, ela sublima. O alimento perde água por evaporação. Só que, na verdade, está evaporando gelo. Então, ele esfria, abaixa a pressão e esquenta. Esse é o ciclo para fazer a tal da liofilização. Continuando. O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase, representados pelas setas. 5? Ah, é 5. Né? Qual a alternativa que melhor apresenta as etapas do processo de liofilização na ordem descrita? Primeiro ele congela, abaixa a pressão e depois esquenta de novo. Então, a primeira coisa é fazer isso aqui, ó, congelar o alimento. Essa é a primeira mudança de estado. Depois ele abaixa a pressão. Nesse processo de abaixar a pressão, você não tem mudança de estado. Mas aí ele esquenta, ó. Esquenta. Tá? Então você tem duas mudanças. Você tem a solidificação e a sublimação. Tá? 2 e 3, né? 2 e 3. Isso. 2 e 3. Alternativa C. Tudo bem? Passa a régua e fecha a conta. É isso, gente. Semana que vem a gente encerra a termologia, tá? Com a parte de dilatações. É um assunto bem tranquilinho. Nos vemos em meia hora. Café! Quero café!